Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Mais uma semana e aqui estamos nós juntos mais uma vez, nosso momento de pastoreio, hoje no livro de Juízes, mas está perto do final, já é o capítulo 18, tá certo? Vamos ter um tempo de oração, depois a gente volta aqui com o nosso momento. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por este momento de pastoreio, obrigado por tua palavra, obrigado por teus irmãos que servem nesse ministério e também por aqueles que nos assistem. Abençoa-nos, Pai, para que a tua palavra ela gere frutos em nossas vidas, frutos de piedade, frutos de vida, frutos de intimidade contigo. Ser conosco, Pai, neste tempo agora que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu falar. Compartilhe o link, chama a turma para estar com a gente. Vamos juntos buscar a Deus e enquanto isso, já vamos louvar, tá bom? Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Glória a Deus, glória a Deus, que louvores. Vamos orar mais uma vez? Nós sempre temos orado por alguns motivos, né, comuns, e como é bom a gente poder orar por isso, tá? Poder orar pelos nossos líderes. Não ore pelos seus líderes só no momento de pastoreio não, tá? Ore quando você estiver orando a Deus também. Os líderes precisam da sua oração, tenha certeza disso. Vamos orar pelas nossas congregações, orar pelos irmãos que estão precisando de algum socorro da parte de Deus e outros motivos, tá? E eu te convido, durante esse momento de pastoreio, a colocar seu motivo de oração aí no chat, para que a gente possa continuar orando uns pelos outros. Vamos orar novamente? Senhor, Tu és esse Deus todo-poderoso, Deus único, inigualável, Deus santíssimo, Deus excelso. Aleluia, Pai. Tu és digno do nosso louvor, Tu és digno da nossa adoração, Tu és digno das nossas vidas, Tu és o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós queremos Te rogar, Pai, agora, inicialmente pelos nossos líderes, Pai. Essas pessoas que Tu tens colocado sobre nossas vidas para nos abençoar, para nos lembrar de quem nós somos, de quem Tu és e de quanto nós precisamos de Ti. Abençoa, Senhor, esses líderes, abençoa os nossos pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, de pequenos grupos. Abençoa cada um, Pai, por favor, meu Deus. Abençoa-nos porque
nós precisamos desse cuidado da tua parte. Tu nos ensinaste em tua palavra que toda liderança é um serviço. Então abençoa também nossos líderes para que eles tenham saúde espiritual no sentido de entender o papel deles, para que eles tenham sede de ti, intimidade contigo, para que eles tenham sede da tua palavra e que assim possam abençoar cada vez mais um povo que é teu. Pai, te rogamos também pelas nossas congregações, Triunfo, Serra Branca, Petrolina, a Casa Amarela. Abençoa, Senhor, também os nossos irmãos que ali congregam, abençoa os líderes de cada uma dessas congregações e abençoa as localidades também. Usa essas igrejas para que as pessoas de cada uma dessas localidades possam te conhecer, que mais pessoas venham te conhecer, que mais pessoas se arrependam de seus pecados, que assim cada vez mais seu nome seja glorificado, cada vez mais teu nome seja reconhecido, ó Jesus, como o único Filho do Deus vivo que morreu para salvar-nos dos nossos pecados. Abençoa também, Pai, aqueles irmãos que estão com alguma dificuldade, seja questão de saúde, seja uma questão de relacionamento, seja trabalho, seja dívida. Ó, Pai, aqueles que de alguma forma esfriaram sua fé, derrama graça, Pai, derrama misericórdia, traz o socorro para esses irmãos, que eles voltem a brilhar o olho, a encher seus corações de alegria por Ti, meu Deus. Se conosco, Pai, neste momento de pastoreio, fala a cada um de nós, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, Juízes capítulo 18, mas assim, o capítulo 18, ele é uma casadinha, uma dobradinha com o capítulo 17. Então, eu vou recordar bem rapidamente o que aconteceu no capítulo 17, tá? O capítulo 17 introduz pra gente a história de um efraimita, né, um homem lá da tribo de Efraim, chamado Mica. Mica era um homem idólatra e ele havia constituído para si um santuário pagão lá na sua casa. Muito provavelmente, pelo que o texto diz, o texto, né, nas suas palavras originais diz, não era dentro da casa onde ele residia, mas ele edificou um templo, um local, um edifício dentro do seu terreno, ali do lado da sua casa, para ser esse local de adoração pagã, né, aos deuses. Mas vejam, Mica também era um cara que conhecia ali a história, né? Ele vivia ali a história do Deus de Israel. Então ele conheceu um levita, que provavelmente era um desertor, estava fugindo, né, dos seus ofícios. E ele contratou esse levita, o texto do capítulo 17 é muito interessante, para ser seu sacerdote e pai. Mica vivia com sua mãe, tinha roubado a mãe, devolveu o dinheiro, a mãe pegou parte do dinheiro, mandou fazer lá uma imagem de fundição de prata, enfim. Uma história bem enrolada, típica, né, do povo que esfriou seu relacionamento com Deus. E o momento histórico em que acontece essa história, acontece o capítulo 18, obviamente também, que é a continuação dessa história, é o início da migração da tribo de Dan, de uma região mais central de Canaã, para o norte da terra prometida ali, uma fronteira quase que com o Líbano, né? Sendo assim, essa história ela ocorreu antes do nascimento de Sansão. Veja que interessante, né? E, obviamente, traz para a gente algumas respostas, porque que Sansão, que era um danita, né, alguém da tribo de Dan, não vivia no norte, onde era a localização da tribo de Dan, mas vivia numa área mais central ali, né, em Zorá, Estaol, né, que são cidades que vão aparecer aqui novamente no texto do capítulo 18. Tá? Vamos para o texto, a gente vai lendo e vai conversando como costumeiramente nós fazemos. Juízes capítulo 18,
os danitas buscam herança maior. Versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. É interessante, né, que o texto começa: naqueles dias não havia rei em Israel. Isso não é apenas uma questão histórica, tá? Isso é para que a gente entenda o porquê do acontecimento das coisas narradas a seguir. Na verdade, no capítulo 17 e 18, né, que é uma única história. Ou seja, o princípio geral é que o homem, ao viver sem uma autoridade sobre sua vida, ele vai viver na forma que ele acha melhor. Ele faz aquilo que ele acha que é bom aos seus próprios olhos, né? Ele vai viver o que a cultura dos nossos dias diz para a gente viver, né? Carpe diem, curta o dia, viva a sua vida. Você merece ser feliz. Ninguém tem direito de falar nada sobre sua vida. Não é assim que o mundo fala hoje em dia? E é isso que o texto está falando aqui para a gente, que estava acontecendo com aquele povo ali também. Israel vivia uma anarquia espiritual. Ou seja, eles pararam de olhar para Deus. Eles não tinham Deus como rei sobre suas vidas. E, na verdade, tinha uma tradição ali, né, do tempo do êxodo, da conquista da terra que estava acontecendo. Alguns viveram com Moisés, outros com Josué, mas, enfim, aquilo era apenas história agora na vida deles, era apenas tradição, não tinha nenhum grande valor mais na vida deles. Versículo 2. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes, de Zorá e Estaol. Vejam, Zorá e Estaol é na região central ali de Israel, até um pouquinho perto de Jerusalém, e foi onde nasceu Sansão, onde Sansão viveu, foi nessa região que Sansão viveu, tá? Continuando. Eles foram enviados, homens valentes, Zorá e Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhes disseram: ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Então, só para a gente entender, eles não estão ali à parte de Mica, ou escondidos de Mica, não. Eles estavam na terra de Mica, ali, né, na casa, talvez não dentro da casa, talvez num edifício, né, anexo ou do lado, ou coisa dessa, mas eles tinham a autorização, tinham a bênção de Mica para estar ali. Continuando o texto, versículo 3. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: assim e assim me fez Mica, pois me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Mais para frente eu vou falar especificamente o ponto no texto em que a gente sabe que Mica não consultou verdadeiramente a Deus. Mas o que ele falou aqui é o que aqueles homens queriam ouvir. Ele trouxe uma palavra agradável, né? E é interessante porque aqueles homens reconheceram o levita, né? Reconheceram ele pelo sotaque, pela voz, né? daquele homem. E foram falar com ele. E o levita disse: foi Mica, ele me contratou, hoje eu sou sacerdote aqui dessa localidade, sou pai desse povo e tal. Bom, versículo 7. Partiram-se os 5 homens e chegaram a Laís,
e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Então Laís era uma cidade, tá? Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhes perguntaram: que nos dizeis? E eles disseram: disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. É mais ou menos assim. Encontramos o paraíso. Deus usou um levita, um sacerdote, para nos dar Laís, essa cidade que é próspera e que não tem ninguém por ela. Vamos lá conquistá-la. Versículo 10. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado. E a terra é ampla, porque Deus vô-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maanedã, até o dia de hoje. Está por detrás de Kiriat-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Versículo 14. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vê depois o que haveis de fazer. Meus irmãos, esse é o ponto que eu queria chegar. O original para ídolos do lar é uma palavra que é terafim. Terafim era um item pagão de adoração a deuses, semelhante ao Urim e Tumim. O terafim ele dava respostas do tipo sim ou não, tá? Então, por isso que eu disse para vocês que o levita não tinha consultado a Deus, ele consultou o terafim, esse ídolo do lar. Tanto é que os 5 espias, né, falaram lá para os homens: olha, eles têm um terafim dentro de casa, e quando consultou deu certo, a gente encontrou Laís e agora conquistou aquela terra. Então, a gente precisa disso, a gente precisa de uma estola sacerdotal. Havia uma tradição que remetia a Moisés, a Josué, né, a Arão, principalmente, porque a estola era do sacerdote. Então, tem uma estola sacerdotal, tem o terafim. Veja que mistura que está acontecendo aqui, que bagunça, né, religiosa que era a cabeça desses homens. Versículo 15. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo, os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar, o terafim, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? Eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdotes da casa de um só homem do que seres sacerdotes de uma tribo e de uma família em Israel?
Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim, viraram e, tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: que tens que convocaste esse povo? Respondeu-lhe: os deuses que eu fiz, me tomastes, e também o sacerdote, e vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais, que é o que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim, prosseguiram seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob, e depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Parênteses aqui, meus irmãos, antes da gente concluir o texto. Perceba que o nome do levita era Jonatas. E ele não era da tribo de Arão, ou seja, dos sacerdotes. Ele era descendente de Gerson, da linhagem de Gerson. Ou seja, ele era um levita comum, não era um sacerdote. Percebam como que isso cresce no coração dele. Ele era um levita comum, passou a ser um sacerdote. Mas ele era só um sacerdote de uma família, de uma casa, né? Aí quando vem a tribo de Dan, eles falam: olha, tu quer ser sacerdote de uma casa ou de uma tribo? O cara estava sendo promovido na mente dele, né? Ele estava recebendo algum tipo de reconhecimento. Ele agora estava crescendo na carreira, né? Bom, versículo 31. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Bom, nós vimos aqui uma história que Mica, um efraimita, e depois uma tribo, a tribo de Dan, estabelece para si um culto pagão. Mas também misturado com o que eles tinham aprendido, né, do tempo com Moisés e com Josué. E eu vou fazer uma pergunta agora. Vocês acham que Mica ou que os danitas, eles estavam agindo em uma oposição deliberada contra Deus? Falaram assim: rapaz, Deus não gosta disso, então vamos fazer. Vocês acham que eles sabiam que estavam desagradando a Deus e continuaram mesmo assim? Sem a mínima chance, meus irmãos. Sem dúvidas, eles pecaram. Porém, o pecado deles era não conhecer a Deus, não buscar conhecer a sua vontade e, consequentemente, se moldar a um padrão, à cultura do mundo, daquela sociedade na qual eles estavam vivendo. Havia um tipo de sincretismo decorrente da própria confusão ali que tinha na mente deles. Percebam, Moisés tinha deixado para eles a Torá. E mais recentemente, o livro de Deuteronômio, que é o resumo da Torá. Eles não liam, eles não conheciam a palavra e por isso pecavam. É como alguém nos nossos dias que diz que, um jargão, né? Ah, Deus vai te ajudar se você se ajudar. Meu irmão, isso não é bíblico.
O que a Bíblia nos ensina é que Deus nos amou, Deus nos resgatou, independentemente de nós. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não havia nada que nós pudéssemos fazer em nosso favor, ninguém poderia nos ajudar, mas mesmo assim, Deus nos amou e nos salvou. Deus deu a Mica e deu aos danitas o que Ele também nos dá, a sua palavra para que o conheçamos. Eu não posso afirmar aqui para vocês que conheço todas as consequências divinas para um cristão moderno, que tem os meios para descobrir a verdade ao seu alcance, sem perigo de perseguição por isso, e praticamente sem nenhum custo para ser instruído, mas prefere não fazer. E acaba, não, eu sei como é isso, não preciso ler a Bíblia não. Não, eu vi o que o pastor pregou, não preciso ler a Bíblia, não preciso orar, não preciso disso não. Eu conheço quais são as tradições, conheço quais são os costumes, conheço o jeito de falar, eu sei o que as pessoas dizem. Mas, irmãos, eu tenho certeza absoluta de que há um custo eterno atrelado a isso. E esse custo eterno, ele começa hoje na vida daqueles que seguem esse exemplo. Ou seja, há um custo terreno de vivermos assim. E talvez nós devêssemos enfrentar essa realidade e agir em conformidade, considerando para onde apontam os sinais do nosso tempo, que é a iminência do fim dos dias e a nossa apresentação perante o Senhor, com as nossas vidas totalmente expostas. No tribunal de Deus, não há como ninguém esconder nada. Ele sabe de todas as coisas. É por isso que eu te pergunto, mais uma vez, meus irmãos, como é que está a sua vida devocional? Você tem lido a palavra? Você tem meditado na palavra? Você tem estudado a palavra? Você tem buscado em Deus para que Ele aplique a palavra à sua vida? Não abra mão disso, meus irmãos. Mica, os danitas, pecaram por não conhecer as Escrituras. E as Escrituras estão aqui, disponíveis para nós, diariamente, buscarmos a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, por mais esse texto, obrigado por esse momento de pastoreio, obrigado por Tua palavra que Tu mesmo escreveste e entregaste a cada um de nós. Então nos ajuda, Pai, a termos alegria, a termos ânimo, a nos dispormos diariamente a Te buscar, lendo e meditando na Tua palavra, Pai. A buscarmos Te conhecer mais, a termos mais intimidade contigo, para que a gente não caia nesses perigos da tradição, perigos de costumes, perigo de uma vida que não é aquilo que Tu deseja para nós. Obrigado, Senhor, por Teu Santo Espírito, que aplica em nossas vidas essa palavra. Ser conosco nos ajuda a ter uma vida que Te agrada. Abençoa, Deus, aos meus irmãos que estão acompanhando esse momento de pastoreio. Abençoa a semana deles, livra-os do mal, guarda os pés deles do tropeço, da queda, e que a vida de cada um de nós seja, antes de tudo, motivo de honra, glória e louvor ao Teu nome, que nós Te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos para mais um louvor? Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra,
tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos no início, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. É isso, lindo louvor. Assim encerramos nosso momento de pastoreio em Juízes capítulo 18. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.